A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no meu canal, sou o pastor Rodrigo Gomes e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 6 dos jovens, que tem como tema a natureza da sabedoria e o sentido da vida. Eu estou com a minha lição aqui, ó. Aqui tem uma capa, eu quero mandar essa capa para alguém. Tá? Quando o nosso canal chegar a 50 mil inscritos, você que está nos assistindo, traga mais 2, 3 irmãos para se inscrever no canal, converse com os irmãos da congregação, na igreja, entre os grupos, entre os jovens. E eu quero sortear esta Bíblia, né? Mandar aqui, tem 3 Bíblias e aí 3 capas de lição também, sortear elas para os irmãos, para que os irmãos possam chegar mais próximo e nós teremos uma comunhão mais íntima em nome do Senhor Jesus, né? Claro que essa palavra íntimo, ela é assim no sentido de uma ligação espiritual, né? A gente não consegue estar próximo aos irmãos, mas é o amor de Cristo que nos une. Então, vamos aqui, eu quero mandar para os irmãos esta capinha tão abençoada. Tem 3 aqui, ó. Tem a minha que está aqui, né, que eu vou mandar, mais 2. E aí, junto com as Bíblias. É uma Bíblia e uma capa. Então, chegando, estamos nessa campanha aí de 50 mil inscritos. Estamos aí caminhando, né? Daqui a pouco nós chegamos lá. A lição, irmãos, hoje, ela vai trazer algo tão sensacional que vai falar sobre a sabedoria. E a sabedoria de Provérbios capítulo 8... é uma grande exaltação à pessoa do Senhor Jesus. Você sabe qual é o 4º nível de revelação da Bíblia? Não sabe? Então nós vamos aprender hoje. Que dentro do 4º nível de revelação da Bíblia, nós vamos ver que o capítulo 8 de Provérbios fala da pessoa do Senhor Jesus. Se você já gostou dessa introdução, não é inscrito no canal, me ajude. Se inscreva no canal, quem se inscreve me ajuda a fazer missões. E nós temos aqui um grupo de intercessão que intercede a todos os irmãos inscritos no canal. E também deixa o like positivo nesse vídeo, se você ama a palavra de Deus e quer que ela seja espalhada na internet. Então, deixando o like, o próprio YouTube vai divulgar esse vídeo. Vamos fazer a nossa oração? Ore com o pastor Rodrigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder estudar a tua palavra e pedimos a iluminação do teu Espírito, que nós possamos, ó Senhor, aprender mais de ti. E pedimos, ó Pai, que cada filho teu seja abençoado por meio desta aula. Nos conceda, aproveitamos para pedir, como Tiago ensinou, nos dê sabedoria, que através desta aula nós possamos verdadeiramente receber mais sabedoria que está em ti. Para a honra e glória do teu nome, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, um forte abraço a todos os irmãos inscritos no canal, os irmãos que estão nos grupos do WhatsApp. Lembrando que tem o QR Code na tela ou no link da descrição, nós vamos fazer um aulão de hebraico. Quer aprender o hebraico? Então entra ali no grupo de espera, já temos ali quase 1000 alunos. Vamos fazer uma grande aula de hebraico. Vamos lá, texto principal, Provérbios 8:35. Porque o que me achar, achará vida e alcançará favor do Senhor. Resumo da lição, a sabedoria estava antes e durante a criação. Por isso, quem a encontra acha a vida e o seu propósito. Texto bíblico é Provérbios 8, 22 ao 31. Objetivos da lição: compreender que Deus é a fonte geradora de poder, mostrar os privilégios que a sabedoria traz. Então é importante os objetivos, cada lição nós colocamos aqui os objetivos, é bom que você aprenda, né? Compreender que Deus é a fonte geradora de poder, mostrar os privilégios que a sabedoria traz e conscientizar a respeito do real sentido da vida. A introdução. Nesta lição, estudaremos uma seção de Provérbios considerado o coração do livro. De todos os capítulos de Provérbios, o capítulo 8 é o coração. Esta apresenta a sabedoria em primeira pessoa, mostrando que ela estava antes e durante o processo criativo de Deus, gerada e ungida pelo Criador. Vamos entender o sentido dessa palavra gerada aqui, ao que ela alude, né? O que ela indica. Porque Jesus, que a sabedoria representa Jesus nunca foi, aliás, o verbo vivo nunca foi gerado, ele não é menor que o Pai, ele é o próprio Deus. É que Deus ele tem poder para ser assim, a sua palavra é viva. Então sempre esteve em Deus antes da eternidade. O que acontece é que Deus planejou gerar um corpo para o verbo vivo. Daí eu vou explicar aqui que quando que isso se cumpriu e por isso que Jesus é chamado de o unigênito, o único gerado.
Então, Jesus, é bom separar isso. O que existia primeiro? O verbo vivo? Sim, o verbo vivo. Depois que o verbo vivo encarna, recebe um corpo, aí esse corpo, essa pessoa, recebe o nome de Jesus. Tá? Então, mas o verbo vivo sempre existiu e encarnou. E aí, quando encarna, foi gerado um corpo, por isso que ele é o unigênito do Pai. Então, essa sabedoria, quando está presente em nós, traz sentido e segurança para o caminho. Vamos entender que é possível o ser humano, com a sabedoria, responder às 3 maiores perguntas da humanidade. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Tá? Com a sabedoria, tudo isso é respondido. Por isso, quando a encontramos, na verdade, achamos a vida e o seu sentido. Provérbios 8:35. Vem comigo. Primeira parte, Deus, a fonte geradora de sabedoria. Primeiro tópico, a importância de Provérbios 8:22 ao 31. Letra A e letra B. Diferente do restante dos capítulos de Provérbios, o capítulo 8 exalta a pessoa do Senhor Jesus, que é a sabedoria de Deus, e por ele todas as coisas foram criadas. Confere lá Provérbios 8, versículo 8 e também versículo 26 ao 30 e compare com João, Evangelho, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Você vai ver que se trata de Jesus. Letra B. De acordo com o 4º nível de revelação da Bíblia, que é a linguagem espiritual, a Bíblia tem a linguagem espiritual, pastor Rodrigo tem, confere lá Romanos 7,14, a parte A. Qual é o 4º nível de revelação? Quais são os outros? O primeiro nível de revelação da Bíblia nós chamamos de revelação literal. Qualquer pessoa que souber ler, vai poder ler as palavras da Bíblia. Porém, não entende nada de Deus, nem de seu plano, nem de coisa alguma do reino de Deus. O segundo nível de revelação da Bíblia nós chamamos de nível histórico. Qualquer pessoa pode ler as palavras da Bíblia, mas não conhecer as histórias da Bíblia. E qualquer pessoa pode conhecer as histórias da Bíblia. História de Noé, do Mar Vermelho se abrindo, Davi e Golias, mas pode conhecer as histórias da Bíblia e não saber nada da vontade de Deus e nem do plano de Deus. Então, o terceiro nível de revelação da Bíblia nós chamamos de nível eclesiástico. Somente a igreja entende o plano da salvação. Tem pessoas que lêem a Bíblia e não entendem nada do plano da salvação. Então, quem se converte, aceita Jesus, ele recebe um nível eclesiástico, ele vai entender o plano da salvação e o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, né? E Cristo se revelou, e grande é esse mistério, a união de Cristo com a igreja. Paulo fala sobre isso, mas é o nível eclesiástico. E o 4º nível de revelação, mesmo sendo igreja, tem pessoas que não conseguem entender toda a essência da Bíblia, o significado de vários textos, a linguagem do reino de Deus, as verdades do reino contidas em muitos textos. Nós chamamos de linguagem espiritual. Tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito. As coisas do passado eram sombras das coisas futuras. Então, quem sabe discernir o que estava escrito para nós e estas sombras das coisas futuras e as próprias coisas futuras, tem o 4º nível de revelação, que é a linguagem espiritual, e isso vem por meio de um dom do Espírito Santo, que é chamado dom da ciência. Então, nem todos têm a capacidade de ler a Bíblia e discernir a essência da verdade do reino contida em várias passagens da Bíblia. E aqui, irmãos, nós estudamos com a linguagem espiritual. De acordo com o 4º nível de revelação da Bíblia, a linguagem espiritual, o capítulo 8 de Provérbios é uma grande homenagem ao Senhor Jesus, que é a própria sabedoria. Confere lá 1 Coríntios 1 e 30. Paulo diz que Jesus foi feito sabedoria de Deus. Então, a importância de Provérbios 8 é uma grande exaltação à pessoa do Senhor Jesus. Parte 2. A sabedoria gerada e criada por Deus. Letra A e letra B. Visto que a sabedoria de Provérbios 8 se refere ao Senhor Jesus, então é importante aprender aqui que Provérbios 8 se refere ao Senhor Jesus. A expressão fui gerada, lá no versículo 24, e repete 2 vezes, versículo 25, alude ao fato de Deus planejar a vinda em carne do Verbo vivo, o único gerado pelo Pai, que é o unigênito do Pai. Está lá em João 1,14. Confere João 1,14 que você vai entender a expressão gerada no versículo 24 e 25. Letra B. É bom lembrar
que o plano de gerar um corpo para o Verbo vivo e este ser entregue como sacrifício foi elaborado antes da fundação do mundo. Confere Apocalipse 13 e 8. Sensacional esse entendimento por dentro da linguagem espiritual da Bíblia. 3. A sabedoria e o processo de criação. Letra A e letra B. Os versículos 27 ao 29, ou dos versículos 27 ao 29, ou ainda os versículos 27 ao 29, revela o agir da sabedoria na criação do mundo. Isso indica fielmente a ação do Verbo vivo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, isso indica fielmente, confere lá João capítulo 1, versículo 3 e versículo 14. O versículo 30, letra B, o versículo 30 nos mostra claramente que a sabedoria era o arquiteto de Deus e dava forma a toda a criação. Então, a sabedoria no processo de criação. Confere lá dos versículos 27 ao 29, você vai ver ali, esses versículos revelam o agir da sabedoria na criação do mundo. Isso indica fielmente a ação do Verbo vivo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Fica nítido mesmo. O versículo 30 mostra que a sabedoria é o arquiteto de Deus. O que é um arquiteto? O arquiteto dá as formas. Então o Senhor Jesus, tudo que foi feito por meio dele. Então ele é a sabedoria de Deus. Parte 2. O privilégio que a sabedoria traz. Primeiro, a beleza de saber. Aqui é muito importante, preste atenção. Em Provérbios 8:31, fica claro que a sabedoria é compartilhada apenas com o ser humano, filhos dos homens. O que é isso? A sabedoria de Deus não é compartilhada com os animais, vegetais, minerais. Por quê? Porque somente o ser humano foi feito em imagem e semelhança de Deus com a capacidade de ter inteligência, de ter raciocínio, de poder ter ideias e poder ter poder de decisão, inclusive. Então, este ser humano recebe entendimento, sabedoria para compreender o sentido da vida, coisa que nenhum outro ser recebeu. Então, em Provérbios 8:31 fica claro que a sabedoria é compartilhada apenas com o ser humano. Por isso está escrito lá, filhos dos homens, que o Senhor se dirige aos filhos dos homens. Com nenhum outro ser ou elemento, a sabedoria é compartilhada. Letra B. Visto que no mundo antigo a sabedoria era comparada com a luz, João deu testemunho que o Verbo vivo é a luz dos homens. Confere lá João 1:4. Tiago ensinou que se alguém desejar a sabedoria, basta pedir a Deus, conforme Tiago 1:5. No mundo antigo, a sabedoria era comparada com a luz. Por isso que a palavra aluno vem do grego que não tem luz. O A é uma negação, luno é luz. Então, se eu sou um aluno, porque eu preciso ter mais luz, né? Então, a palavra sabedoria era relacionada à luz. E é por isso que a Bíblia diz em João 1:4 que ele é a luz do mundo. Então, Jesus, ele concede essa sabedoria para o ser humano. Agora, veja bem. 2. A beleza de aplicar a sabedoria à realidade. Letra A e letra B. Você vai aprender o que é prudência agora. Em Provérbios 8:12, confere lá, aprendemos que a sabedoria habita com a prudência. Sabedoria e prudência andam juntos. Mas o que é a prudência? Vamos lá. Isso indica que a sabedoria deve ser aplicada em nosso dia a dia, a cada passo. Confere lá Provérbios 8:20. A cada passo, sempre. Letra B. Visto que a prudência, o que é a prudência? Anote aí. A prudência é a sabedoria na prática. Visto que a prudência é a sabedoria na prática, ou seja, a gente recebe sabedoria e quando a gente for agir, vai se evidenciar a prudência. Porque a prudência é a sabedoria na prática. É o resultado da sabedoria. Então, visto que a prudência é a sabedoria na prática, cada filho de Deus deve agir com prudência e assim será honrado pela sabedoria. Confere lá a honra que tem em Provérbios 8:18. Então, a sabedoria para a nossa realidade é fundamental. A cada passo, devemos agir com prudência. E quem recebe essa sabedoria consegue agir com prudência.
Porque uma pessoa que não tem sabedoria, as suas atitudes são imprudentes. Não tem prudência. Ela é tagarela, fala demais, ela vive com gritarias, vive com palavras ofensivas, palavras tolas, palavras malditas e uma série de atitudes nécias. Agora, a pessoa que recebe sabedoria, Senhor, que essa sabedoria se evidencie nas minhas atitudes. Então, que apareça a prudência nas minhas atitudes. Daí você vai pensar com prudência, com sabedoria, falar com temperança, agir no espírito, né, andar no espírito, atitudes sábias, e você vai, com certeza, receber muito mais sabedoria de Deus agindo com prudência. Parte 3 aqui da parte 2, né? A beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas, né? A sabedoria nos faz entender o sentido da vida e o propósito da nossa existência. Você sabe o sentido da vida e o propósito da tua existência? Confere lá Provérbios 8:34, 1 Coríntios 7:20. Letra B. A sabedoria responde às principais perguntas que a humanidade faz, que são: de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? Quem recebe a sabedoria recebe todas essas respostas. Entenda agora Provérbios 8:14, confere lá, e faça um comparativo com 1 Coríntios 2:15, tá? E 1 João 2:20. Então, quem tem o Espírito Santo discerne bem tudo, e quem tem esta unção, essa iluminação, entende bem tudo. João fala sobre isso lá em João 2:20. Então, 3. Conscientizando-se do sentido da vida. Essa parte é muito importante para nós. Primeiro, é sábio compreender o sentido da vida. Letra A, letra B. Preste bem atenção aqui para você entender. Achar a vida, conforme o que diz Provérbios 8:35, significa entender que Jesus, o Verbo vivo, é a nossa vida. Nos ama e devemos andar com Ele. Quando o texto fala lá em Provérbios 8:35, achar a vida, irmãos, nós não podemos pensar que está se tratando da minha vida em primeiro lugar. Não. Achar a vida significa achar Cristo. Ele é a vida. Sem Ele, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, achar a vida, primeiro, achar Cristo. Tá? E andar com Ele. Confere lá Provérbios 8:4. Depois que você acha Cristo e anda com Ele, aí, letra B, João disse que Jesus é a luz dos homens. E isso indica que a direção, o que a luz faz? Ela mostra um caminho. A direção para uma verdadeira vida nos é dada por Jesus. Então, primeiro, para você achar sentido na vida, você tem que achar o dono da vida, porque é Ele que vai te guiar aos caminhos que farão sentido à tua vida. Confere lá João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então agora, 2. Olha que importante. Isso aqui é uma sequência. A vocação na vida. Letra A e letra B. Todo ser humano nasce com o propósito. Do que, pastor Rodrigo? De glorificar a Deus. Descubra aí o sentido da vida. Confere lá 1 Coríntios 10:31. Paulo diz que tudo que devemos fazer deve ser para glorificar a Deus, ou para glorificar a Deus. A nossa existência já é para glorificar a Deus. Então o ser humano nasce com um propósito. Qual o propósito? Glorificar a Deus. Letra B. Mais importante que saber o que vai fazer para Deus é saber que está em Jesus. É verdade. Antes que cada ser humano pense, por que eu existo? Antes de saber o que vai fazer, deve saber onde é que está Jesus. Eu estou nele, Então agora tudo vai fazer sentido, eu vou entender tudo. Primeiro, estar em Jesus. Vou repetir essa frase. Mais importante que saber o que vai fazer para Deus é saber que está em Jesus. A partir do momento que alguém está em Jesus, ou estiver em Jesus, o próprio Senhor Jesus lhe mostrará o que este deve fazer. Então, sem Jesus não tem como eu entender o sentido da vida, o que eu vou fazer para Deus, a minha vocação. Jesus falou em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Não vai entender nada e não vai cumprir o propósito da sua existência. Agora,
Em primeiro lugar, o ser humano precisa descobrir que está em Jesus. Aí então, Jesus vai mostrar o sentido da vida. E o sentido da vida, a Bíblia mesmo diz, cada um fique na vocação em que foi chamado. Apesar que ali o texto fala de uma atividade específica no reino, há uma vocação específica para cada ser humano que vem à existência. E esta vocação é viver para a glória de Deus. Em quem? Em Cristo. Por isso que o mais importante, antes de saber o que eu vou fazer, eu preciso saber se eu estou em Jesus. Porque estar em Jesus, a vida faz sentido. Porque aí Ele vai revelar todas as coisas em relação à vontade de Deus. Do contrário, não tem como saber a vocação da vida. Então a vocação da vida, primeiro, estar em Jesus, depois o próprio Senhor Jesus vai iluminar e guiar. 3. Olha a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo gerando motivação. Letra A, letra B. É motivo de grande alegria saber que não estamos sozinhos, pois o Senhor Jesus enviou o Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar em tudo. Confere lá João 16 e 13. Letra B. O Espírito Santo trabalha com Cristo e nos ilumina para conhecermos a vontade de Cristo. Você sabia que o Espírito Santo e Jesus trabalham em conjunto? Jesus é a luz, mas o Espírito Santo também é. A Bíblia chega a dizer que ele é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Os três são um. E o Espírito Santo também nos ilumina. Confere lá Efésios 1, versículo 13, versículo 17 e versículo 18. Então nós recebemos o Espírito Santo e fomos iluminados para entender. Quem tem o Espírito Santo entende bem tudo. É importante que nós possamos compreender esta verdade, entender bem tudo. Aqui, quem recebe sabedoria recebe todas as respostas. Achar a vida, conforme Provérbios 8,35, significa entender que Jesus é o Verbo vivo. Jesus, o Verbo vivo, é a nossa vida. Devemos andar com Ele. Então, João diz que Ele é a luz do mundo. A vocação na vida, nós já falamos aqui, faz com que o homem entenda que ele nasce para glorificar a Deus. E por último, o Espírito Santo também trabalha em conjunto com o Senhor Jesus, iluminando o ser humano e guiando o ser humano a cada passo. Então, quem está em Jesus, ele vai descobrir o sentido da vida, vai descobrir a sua vocação, vai entender todas as coisas e vai receber a ajuda do Espírito Santo para guiá-lo a cada passo. E a nossa conclusão, qual é o sentido da sua vida? Talvez você demore alguns meses ou até alguns anos para responder assertivamente, mas você tem um propósito dado por Deus para viver por isso. Busque a sabedoria em Deus para estar consciente do propósito da sua vida. Então, todas as escolhas que você fizer, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista profissional ou ministerial, devem ser coerentes com o propósito consciente da sua vida em Deus. E eu até acrescentaria aqui, eu estou usando a mesma conclusão da lição. Você deve estar consciente que está em Cristo. Estando em Cristo, Ele vai te revelar, vai te fazer entender e você vai compreender todas as coisas. Vai compreender o propósito da tua existência, o sentido da vida, a tua vocação e o que você vai fazer para Deus no reino de Deus. É verdade. Por exemplo, Deus tem me chamado para ensinar a palavra de Deus. Eu estou ensinando hoje, vou continuar ensinando no milênio, nós vamos ensinar às nações, eu trabalharei com o ensino da palavra no milênio. Ah, pastor Rodrigo, é muita pretensão, É muita pretensão dizer que vai fazer isso. Nem chegamos lá ainda, irmãos. Cada um fique na posição que foi chamado. É possível identificar a nossa posição, é impossível identificar a nossa vocação, é impossível identificar os dons que há na nossa vida. Ah, mas no milênio os dons não serão mais necessários. Mas a atuação, nós receberemos posições no tribunal de Cristo. E existem dois tipos de posições, posições administrativas e posições religiosas. E nós vamos continuar com Cristo governando e ensinando as nações que aprenderão com Cristo. A Bíblia diz, de Sião sairá a lei. Então eu tenho plena convicção no meu coração que existo para isso. Para ajudar as pessoas a compreender a vontade de Deus. E nós vamos continuar com esse propósito lá no milênio. Você tem que ter noção do propósito da tua existência.
as qualidades que você tem, as aptidões que você tem, os talentos que você recebeu, os dons que você recebeu, terão permanência, 100% de certeza, terão permanência no milênio. E depois na eternidade, pastor Rodrigo, essas habilidades elas serão aperfeiçoadas e você continuará exercendo e desenvolvendo essas habilidades para todo sempre no reino de Deus. O reino de Deus não é um reino fantasmagórico, etéreo, cheio de nuvens, que não são impalpáveis, você não consegue tocar e viver flutuando. Não, irmãos. O reino de Deus será visível, palpável, material, e a nossa mente será expandida, a nossa capacidade multiplicada. E se hoje nós fazemos muitas coisas e criamos muitas coisas para a glória de Deus, continuaremos criando por toda a eternidade. Eu estou para lançar no futuro próximo, bem em breve mesmo, uma aula gratuita para falar uma série de coisas, né, escatológicas, uma série de coisas dentro das principais doutrinas da Bíblia. E aí quero te convidar para esse aulão gratuito para você aprender muito mais da palavra de Deus. Ok? Vamos fazer a nossa oração. Que Deus possa abençoar a todos os jovens. Compartilhe essa lição, deixa o ok nesse vídeo, se inscreva no canal, traga pessoas, convide as pessoas para estudar essa palavra, esse vídeo na tua casa. Esse vídeo aqui não é apenas restrito a EBD, não, são estudos bíblicos para toda a família. Então, divulgue esse ensinamento para que as pessoas possam, compartilhe assim, sem vaidade, falo isso com humildade. Olha, conheço o canal do pastor Rodrigo, tem estudos bíblicos lá para a família, para os jovens, tem vários estudos, vários temas da Bíblia importantíssimos para toda a faixa etária da igreja. Então, não perca tempo, continue sendo evangelista e divulgue o nosso material. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por tua bondade e misericórdia. E pedimos, Pai, assim como Tiago nos ensinou, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos deliberadamente, não lance em rosto. Peça, porém, com fé. E é oportuno, Senhor. O assunto é sobre a sabedoria e nós pedimos, derrama mais entendimento sobre os nossos corações, ilumina-nos pelo Teu Santo Espírito, nos dê compreensão da Tua vontade, do propósito da nossa existência, da nossa vocação, para que possamos compreender o Teu agir e não apenas trabalhar para Deus, mas trabalhar com Deus, inteirado em tudo aquilo que pertence ao reino, os interesses do reino. Que a sabedoria, Pai, que está em Ti, seja derramado agora, muito mais, sobre a vida do Teu povo e que eles possam dar muito fruto e Te servir com alegria. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tome posse desta bênção, forte abraço e até a próxima aula. Fique na paz.